Ok, a partir de agora tá gravando, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. E antes de começar os slides propriamente dito, eu vou passar um vídeo que eu quero que vocês percebam como que acontece o posicionamento no centro cirúrgico, tá? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa super simples, super fácil de fazer, né? Mas que na verdade não é bem assim, tá bom? Existe todo um objetivo, tem todo um cuidado, tá? Então, por conta disso. Vocês estão ouvindo? Tem que sair daqui. Deixar um pouquinho. Gente, então assim, ó, aqui é uma sala operatória, tá bom? Esse daqui provavelmente é o cirurgião e ele tá explicando como que acontece o posicionamento cirúrgico. O paciente já tá entubado, tá bom? Vocês podem ver que ele tá de barriga para cima. Ali tem enfermeiro, tem técnico, tem cirurgião, tem anestesista, que sempre fica na cabeça, e é um trabalho em equipe, tá? Que eles sempre têm que fazer de uma forma conjunta. Essa cirurgia que vai ser feita é uma lobectomia, então vai retirar uma parte do pulmão esquerdo da pessoa, então por isso tem que posicionar ela em decúbito lateral, né? Lateral direito, porque daí o pulmão esquerdo ele fica para cima, né? Mais fácil de ter acesso pelo cirurgião, tá? Então, aqui eles vão fazer, né, uma incisão de 25 centímetros, um corte entre as costelas, geralmente, para que eles tenham acesso ao pulmão. Então, vejam assim, tem que arrumar o pé do paciente, a cabeça, o tórax, né? Tem pessoas posicionando o braço do paciente aqui do outro lado. Precisa prender, amarrar, né, esse paciente muito bem prendido na mesa cirúrgica. Então, aqui eles estão passando um esparadrapo, né, no quadril para que o paciente não mexa nem para frente nem para trás. Tá? Aqui, além de posicionar o paciente, tem que monitorizar esse paciente, colocar aparelho de pressão, os eletrodos, oxímetro, tem acesso venoso. Aqui a paciente já está entubada, né? Então tem o tubo na boca. Então tem que tomar cuidado com tudo isso na hora que for mudar essa paciente de decúbito. Agora que o anestesista vai colocar mais um lençol, né, embaixo da rodilha da cabeça, para a cabeça ficar alinhada, né? Para depois o paciente não acordar com nenhuma dor na região de pescoço. Tá? Então, percebam, assim, que o mínimo detalhe precisa ser percebido. Certo? Era isso para a gente iniciar. Conseguiram enxergar? Depois eu passo o link para vocês. Aliás, nos slides já tem o link, tá? Então, só para vocês verem que, assim, que é algo, né, bem complexo e nada muito simples. Então, esse é o vídeo que eu mostrei sobre posicionamento. Se alguém quiser ver em casa, ouvir com o áudio, né, certinho, só acessar aqui. E existe um objetivo para fazer esse posicionamento, tá? Existem vários objetivos. Então, um deles é ter acesso ao local que vai ser operado. Se a pessoa vai operar o rim, precisa virar esse paciente de costas para ter acesso ao rim. Se vai operar o coração, tem que deixar o paciente, né, de barriga para cima para conseguir operar o coração, a barriga. Então, dependendo o local que vai operar, é o tipo de posicionamento cirúrgico, tá? Então, primeira coisa é para ter acesso mais fácil ao órgão. Eu vou fechar a janela aqui de casa, porque tá tendo reforma aqui do lado. Tá, então esse é um dos objetivos. E por conta disso, a mesa operatória, ela já é estreita. Lembra que eu falei para vocês, né, que a mesa operatória ela já é estreitinha para que o cirurgião consiga, né, ter acesso ao órgão de uma forma melhor. Segunda coisa, é o fácil acesso aos equipamentos de anestesia e monitorização. Então, como o paciente fica cheio de fio, né, com um aparelho de pressão, oxímetro, eletrodo, temperatura, capnógrafo, precisa ser fácil manusear esses aparelhos. Né? Por isso que a gente sempre divide o paciente em cabeça, né, que a cabeça fica para a parte do anestesista, e o restante do corpo, onde vai estar sendo operado, tá? E nessa parte da cabeça,
Os braços geralmente ficam, né, estendidos, assim, em formato de cruz, para a gente ter acesso mesmo ao acesso venoso do paciente, ao aparelho de pressão. Porque, gente, sempre acontece do aparelho parar de funcionar. Aí a gente precisa tirar o aparelho de pressão, colocar de volta, ou trocar o aparelho, né? Algum eletrodo pode soltar, então você precisa conseguir, né, ter um fácil acesso para colocar esse eletrodo de novo. Aí o termômetro escapou, então coloca o termômetro novamente. Então o anestesista, né, o enfermeiro tem que ter esse fácil acesso a esses equipamentos para monitorização e anestesia. O acesso vascular também, então o acesso venoso, ele tem que ficar num local livre, né, que a gente consiga acessar, porque durante a anestesia é preciso fazer diversos medicamentos, não só anestésicos, mas às vezes a pressão do paciente caiu muito, precisa fazer o medicamento para a pressão subir, tá? Então por isso tem que ter uma visualização fácil, um acesso fácil. Sem falar que o paciente pode perder o acesso, pode a gente ter que coletar sangue dele, então por isso que precisa ser assim. Outra coisa importante é manter a privacidade e dignidade do paciente. Ele sempre vai com aquele avental aberto das costas, e após que ele é anestesiado, a gente tira aquele avental, né? Porque o paciente tem que ficar sem roupa nenhuma. Só que não é por isso que eu vou posicionar o paciente lá todo sem roupa, sabe? Então a gente coloca um lençol em cima, faz essa mudança de posicionamento, tentar deixar o paciente o mínimo exposto possível. Tem locais que não se importam, né? Não dão muita bola para isso e acabam, tira o lençol porque atrapalha e deixa o paciente sem roupa mesmo na frente da equipe toda, que às vezes tem 10 pessoas na sala e o paciente está lá sem roupa. Tá anestesiado, não importa. A gente está anestesiado, mas a gente gostaria, né, que mantesse a nossa privacidade mesmo assim. Então, tentem colocar, né, ou deixa ele com o próprio avental que ele foi, só depois retira, né? Só tomar cuidado com essa questão também. O posicionamento, ele também vai influenciar na forma que a pessoa respira e em toda a circulação do corpo dela. Então, se você coloca o paciente numa posição, né, que os órgãos ficam comprimindo as bases dos pulmões, o paciente vai ter mais dificuldade para respirar. Colocar o paciente de barriga para baixo também já dificulta a respiração. Decúbito lateral, o lado que o pulmão, né, tiver em contato ali com a mesa, também vai prejudicar. Então, a função respiratória, ela tem que ser observada. A gente sabe que vai prejudicar, só que por isso a gente vai tomar um cuidado a mais na hora de monitorizar esse paciente, tá? E a função circulatória também. Se é uma cirurgia que o paciente fica com a perna para cima, que vai operar a região ginecológica, esse sangue está todo sobrecarregando o coração. Então, a gente sabe que a pressão do paciente vai aumentar quando as pernas dele estiverem para cima, né? E por isso, temos que cuidar melhor da pressão arterial dele. Proteger toda a pele, músculo e nervo do paciente, porque quando vocês dormem, né, numa posição não muito correta, no outro dia a gente sempre acorda com dor, né? Tô com uma dor no pescoço, uma dor no braço, dorme em cima do braço. E para o paciente cirúrgico é a mesma coisa. Tá anestesiado, né? No momento ele não vai sentir nada, não vai reclamar, mas depois que voltar da anestesia, ele vai sentir, né? Então tem que tomar cuidado para não fazer lesão na pele, às vezes abre úlcera mesmo, não fazer nenhuma distensão muscular e também não prejudicar nenhum tipo de nervo. E para isso, então, a gente sempre precisa manter o alinhamento corporal. O que que é isso? A cabeça alinhada, né, com o tórax, abdômen, quadril e membros inferiores. Então, é de extrema importância que o enfermeiro ele saiba fazer esse posicionamento, tá? Porém, é um trabalho em equipe. Sozinho, o enfermeiro não consegue posicionar, né? Justamente porque o paciente é pesado, né? Não tem nem como. Só se for uma criança, mas mesmo assim precisa de mais pessoas por conta dos acessos e monitorização. Então, acaba sendo um trabalho realizado bem em equipe mesmo. E sempre tem que levar em conta as particularidades de cada paciente. Às vezes um paciente tem um problema no quadril, então não é qualquer posicionamento ou sem coxim nenhum que a gente vai posicionar ele, tá? E também a gente tem que ter conhecimento da anatomia, né, para saber os músculos, os nervos, a questão da pele, né, a fisiologia, o que pode ser fator de risco para esse paciente cirúrgico que vai operar, né, do posicionamento. Então, por exemplo, um paciente obeso tem muito mais risco, né, de desenvolver aí um problema
muscular, uma lesão de pele por conta do peso, né? O paciente idoso tem a pele muito mais frágil, então também para desenvolver uma lesão por pressão, às vezes 2 horas de cirurgia já é o suficiente, tá? Sempre lembrando que aqui no centro cirúrgico, diferente dos setores, né? Da UTI, setor de internação, aqui o paciente está anestesiado. E é esse que é o grande agravante, porque quando a anestesia, o músculo relaxa, né, e faz mais pressão ainda sobre a mesa operatória. Aí junta que a mesa operatória, ela é mais rígida, né? Não é aquele colchão tão confortável. Então, é uma pressão indo para baixo, que é do corpo do paciente, e a mesa operatória comprimindo. Então, né, acaba aumentando a pressão que tem ali, principalmente nas proeminências ósseas. Outra coisa também, a questão nutricional do paciente. O paciente que não está tão bem nutrido tem maior risco de desenvolver, né, essa lesão por pressão. E também saber as complicações que podem acontecer de cada posicionamento. Então, se eu não cuidar do paciente nesse posicionamento, pode acontecer tal coisa, né? E saber manusear todos os equipamentos que a gente tem de suporte para posicionar. Então, tem vários coxins, tem várias almofadas, tem vários travesseiros. Esses coxins que eu falo, eles são específicos para o posicionamento cirúrgico, eu vou mostrar no final para vocês, né? Então, eles são caros, então não é todo hospital que tem, mas o enfermeiro deve insistir, né, na compra desses materiais, né? Pensando que se um paciente tiver uma complicação, uma lesão, vai aumentar o dia de internação, o paciente pode ter uma infecção por causa disso, né? Então, o gasto que você tem com esse paciente é bem maior do que a compra desses coxins. Vou mostrar para vocês como que funciona uma mesa cirúrgica, para vocês terem... Professora, Oi. a Natália falou para você aceitar ela. Ué, não tá aparecendo aqui para mim, não. Pede para ela entrar de novo, porque não tá aparecendo aqui, tá? Sempre quando aparece faz um barulhinho, eu até paro a aula para aceitar. Ok? Bom, a mesa cirúrgica, só para vocês verem aqui que ela faz vários movimentos, tá? Acho que fica mais claro do que só mostrar uma foto estática. Então, essa mesa cirúrgica aqui, ela é controlada no pedal, tá? Porém, as mesas de hoje em dia são todas controladas no controle. Então, você pega o controle na mão, você aperta, ela faz esses movimentos, tá? Mas só para vocês saberem, essa parte que ele tá baixando aqui, a parte da cabeceira, né, que sobe ou desce, certo? Então, tem essa função. Aqui, a mesa como um todo, porque tem posicionamento que a gente precisa erguer a cabeça e baixar os pés, ou ao contrário também. Então, também faz movimento da mesa no geral. Vamos ver o próximo comando. Das perneiras, né? Então, dá para subir as perneiras ou abaixá-las, sem mexer na cabeça, nem ali na parte do quadril. Aqui ele está baixando. Tô vendo que tem todos esses anexos, ombreira, tem a perneira e tem também a braçadeira, que é onde eu coloco os braços do paciente. Faz lateral, né, que a gente utiliza bastante nas cirurgias, tá? Tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito. A gente aproveita para usar o lateral também quando vai passar o paciente da mesa cirúrgica para a maca, sabe? Que ajuda bastante. E aqui abaixa a mesa como um todo e também levanta a mesa como um todo. Às vezes, a cirurgia é uma super alto, daí precisa erguer a mesa para ele ter um acesso melhor ao local cirúrgico, tá? E aqui tá subindo a mesa. Então, a mesa, ela faz tudo. Não sei se aqui vai mostrar, mas a mesa desliza também para frente e ela desliza para trás. Então, também tem essa função, que ajuda muito quando vai tirar o raio-x. Aqui, gente, é a braçadeira. Quando vocês vão para o estágio, vocês sempre ficam com muita dúvida de mexer na braçadeira. Então, a braçadeira, ela tem esse encaixe redondo que dá total mobilidade para ela. Então, ela levanta, abaixa, vira para um lado, vira para o outro, e você vai ajustar de acordo com o braço de cada paciente. Essa braçadeira já vem, né, com esse suporte para prender o braço, mas quando não tem, a gente usa uma atadura de crepe ou um pedacinho de lençol, tá? Aqui são as ombreiras, quando o paciente vai ficar com a cabeça muito para baixo, para segurar ele, né, para ele não escorregar na mesa. Vamos ver o que mais que tem. Posição ginecológica, né, que tem que colocar as perneiras. Aí a parte de baixo, ela consegue retirar, tá bom?
E aqui tá falando outras coisas que vem. Suporte para raio-x, para bandeja. Ela é radiotransparente, então isso significa que durante a cirurgia pode tirar raio-x, né, que passa o raio-x normalmente, e vem esse suporte para guardar todos os outros suportes. Dependendo da cirurgia, nem todos os suportes ficam na mesa operatória, só aqueles que eu for utilizar, tá? Então, assim, com essa mesa cirúrgica que custa R$50 mil, R$100 mil ou mais, é possível fazer todo tipo de posicionamento cirúrgico, tá bom? Deu para entender, deu para ver que ela mexe bastante, né? Que é possível fazer todo tipo de movimento com essa mesa. Então, vamos começar pela posição mais normal que existe, tá? Que é a posição supina ou dorsal. Então, esse procedimento, o paciente fica totalmente com a barriga para cima, né? Sempre lembrando que a cabeça, ombro, quadril e os pés devem estar alinhados. E o braço pode ficar ou assim, tá? Com os braços abertos, ou então pode ficar ao longo do corpo. Se é uma cirurgia, por exemplo, na tireoide, né? Onde o profissional vai ter que chegar perto ali do pescoço, não dá para o braço ficar aberto, né? Então aí o braço fica ao longo do corpo, tá? A gente coloca ele bem do ladinho do corpo, prende também com o lençol, né? E fica tudo certo. Fica mais difícil ter acesso ao oxímetro, ao acesso venoso? Fica. Só que não tem outra opção nesse momento, tá? Tem que ser desse jeito. Ou tem que ser. Não dá para deixar um braço aberto e outro fechado, porque a equipe geralmente vai ter umas 2, 3 pessoas operando. Tá? Então essa é a posição supina. Vamos começar por livre e espontânea vontade. Cada pessoa fala para mim no microfone, porque eu não estou vendo o chat, qual cirurgia que dá para fazer nessa posição. Vamos lá. Cirurgia do coração? O coração faz desse jeito, sim. No abdômen. Torácica. Torácica, abdominal. O que mais? Ortopédica. Cirurgia ortopédica. Apendicectomia, sim. Mais alguma? Dá para fazer cirurgia do útero? Não. Não dá? Não dá para acessar o útero daqui, será? Dá sim, fazer cesárea. Cesárea, dá sim, gente. Uma esterectomia, se for retirar o útero, pode ser esterectomia via abdominal, pode ser também. Operar o rim, será que dá certo? Não. Não dá certo, tá? Então é isso mesmo, gente, obrigada. E como eu falei no comecinho, até cirurgia do pescoço, tá? Cirurgia de cabeça e pescoço também é feita nessa posição. Se for colocar uma traqueostomia, sabe? Cirurgia da tireoide, então também faz nesse posicionamento. Então, tudo que é possível acessar o paciente nessa posição é permitido, tá? Ortopédico, então, nem se fala. Quebrou o osso do braço, da mão, fêmur, da perna, enfim, do pé. Então, tudo dá para fazer nesse posicionamento. Tudo que é de barriga. A cirurgia cardíaca, ela pode ser feita assim. Tem a opção lateral também, mas assim é mais comum. Que abre todo o externo, eles, como é que falam? Serram mesmo, todo o externo, colocam um afastador para ter acesso ao coração. Cirurgia por vídeo, quando é abdominal, também é feito nesse posicionamento, tá? Então, assim, a maioria dos procedimentos são assim. E é o posicionamento mais comum e é o posicionamento que o paciente fica para ser anestesiado, tá? Então, a gente tem que saber posicionar o paciente aqui dessa forma. Trouxe um desenho, não vou falar de quem que é, porque eu nem lembro, tá? Mas só para a gente falar de algumas complicações que podem acontecer. Então, como o paciente fica em contato direto, né, da cabeça, principalmente a região occipital, com a mesa cirúrgica, pode dar alopécia. O que é alopécia? Perda de cabelo, né? Então, o cabelo do paciente pode cair. É na hora da cirurgia que cai? Não. Tá? O que vai acontecer? Por ficar comprimindo muito essa região occipital, né, que é um osso bem protuberante da cabeça, diminui a vascularização e por diminuir pode necrosar, tá bom? E daí o cabelo do paciente vai cair. Então é um processo um pouco mais demorado, mas que começa na mesa operatória. E depois de 1 dia, 2, a gente vai vendo que o paciente ficou com uma lesão nessa região.
Outra questão, que ainda na cabeça, é fazer a hiperextensão. Então, o paciente tem que ficar com a cabeça retinha, não pode ficar com a cabeça caída para trás ou de lado, né? Porque senão hiperestende e pode dar uma lesão no nervo ou muscular. Nos braços podem dar lesão também, né? Tanto no nervo quanto muscular, porque o paciente fica com o braço aberto na maioria das vezes. E quando ele está com o braço aberto, a angulação não pode passar de 90 graus. Ou seja, o paciente tem que abrir o braço no máximo 90 graus. Ele não vai ficar com o braço, né, mais do que essa quantidade, senão vai causar uma lesão. Porque a hora que você fica com o braço aberto, você pensa assim, ah, não, tranquilo, dá para ficar. Mas 2 horas, 3 horas, 4 horas é insuportável, tá? Depois vai ter muita dor. Aqui, né, como a pessoa apontou, pode fazer lesão do nervo radial, do nervo ulnar, né, todos os nervos que existem no braço e perto da mão. Outra questão que acontece aqui é a lombalgia, então pode dar dor na região lombar. Eu, por exemplo, que tenho, né, essa lordose, eu fico com espaço a hora que eu deito, né? Então, para não acontecer isso, certo é preencher esse espaço para que a minha região lombar fique um pouco mais confortável. E aqui também, que eu acho que tem mais um desenho, tem, é a lesão causada na pele aqui na região de calcâneo. Tá? Porque é uma região que fica totalmente osso ali com a mesa, né? Separado com uma leve pele, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, essas são as principais complicações que podem acontecer do decúbito dorsal, ou seja, toda a parte que tiver em contato, né, com a mesa cirúrgica deve ser protegida. A mesa cirúrgica vem só aquele colchão, tá? Mas existe um colchão de viscoelástico, que ele é bem fininho, azul, que dá para ser colocado no colchão inteiro. Então, isso já vai proteger que aconteça essas lesões por pressão. O que esse colchão de viscoelástico faz? Ele distribui o peso de uma forma uniforme. Então, em vez do teu pé, né, o calcânio fica pesando lá muito, só no calcânio, ele dá uma distribuída, né, ao longo do colchão. Então, por isso que ele é muito bom. Professora, onde eu trabalho não tem colchão, não tem esse colchão de viscoelástico, não temos coxinhos apropriados. O que eu faço? Pega travesseiro, tá? Pega espuma, faz coxinho de uma manta cirúrgica que tem para embalar material. Enfim, dá para fazer qualquer coisa, tá? Então a gente consegue com lençol, com cobertor, claro que protegido, né? Não pode ser o cobertor soltando o fiapinho, né, na cirurgia, mas a gente consegue sim posicionar o paciente de uma forma mais adequada. Tá, então, paciente de decúbito dorsal, onde que eu devo colocar a coxinha? Primeiro lugar, começa sempre na cabeça aos pés. Um travesseiro na cabeça do paciente, tá? Parece bobeira falar isso, né, mas vocês vão ver que não é colocado nem um travesseirinho, e não é aquele travesseiro enorme, gostoso que a gente dorme, não. É um travesseirinho desse tamanho, tá? Mas ele já ajuda. Sempre lembrando que o pescoço dele tem que ficar bem retinho. Então, se precisar de 2 travesseiros para manter o alinhamento, coloca 2. Depois, os braços, né? Então, sempre tem que ser acolchoado as braçadeiras, né? Para o braço que fica ali em contato. E precisa ser amarrado esse braço para o paciente não mexer, não contaminar o campo operatório, né? Senão é pior. Então, nos braços tem que ser dessa forma, até 90 graus, beleza, tá ótimo. Se o paciente tiver essa lordose, coloca um coxinha ali embaixo. Pode ser um lençol mais dobradinho, né? Um cobertor menor que encaixe certo, uma parte de algum travesseiro. Então, coloca para manter esse conforto. E na região de calcânio. O certo também, né, se não for operar a perna, claro, colocar um coxinho embaixo do joelho, né, porque o nosso joelho, ele geralmente ele tem anatomia que fica um pouquinho mais levantadinha quando a gente deita, né? Então é ideal colocar um coxinho embaixo do joelho também, ok? Então essas são as recomendações para o decúbito dorsal. Só para lembrar vocês, né, que por mais que a gente está falando de coxim e das complicações, sempre tem que tomar cuidado para, a hora que for movimentar esse paciente, não puxar ele na mesa operatória, né, porque senão o corpo vai, a pele fica, e aí que pode causar lesão. Eu nunca deixo o lençol um pouquinho dobradinho embaixo do paciente, sabe? Você puxou o paciente, posicionou, ele ficou meio dobrado embaixo do paciente. Não pode. Então, aí você arruma, puxa bem o lençol, porque não pode ficar nenhuma dobra, porque isso também vai causar uma lesão no paciente, tá? Então, assim, são detalhes básicos. Vai movimentar o paciente um pouquinho para cima, tem que chamar toda a equipe, cada um pega
né, de um lado, do outro, cabeça, pé, para levantar o paciente da mesa, para daí posicionar ele mais para cima, né? Nunca arrastar esse paciente, tá? De jeito nenhum. Parece bobeira falar, mas acontece bastante, tá? E aqui, né, tá os coxinhos certinho, né, na cabeça, no braço, braços prendidos. Aqui o paciente não apresentou nenhuma alteração lombar, né? Dá para ver que tá bem retinho. Um travesseiro no joelho e protegendo o calcâneo, tá perfeito, tá? Muito importante também lembrar que existem essas cintas de segurança para o paciente não cair da mesa operatória. Tem cirurgia que o paciente está anestesiado totalmente, e tem outros que não, que ele consegue se mexer, né? Então, por conta disso, é importante deixar o paciente bem seguro na mesa de cirurgia. Alguma dúvida em relação a esse posicionamento? Enquanto eu tomo um café. Não? Ok. Não. Duas variações desse posicionamento dorsal, que é o Trendelenburg, tá? Tem esse nome horrível mesmo, que é quando o paciente fica com a cabeça para baixo, tá? Mas não é só a cabeça, e o corpo vai certinho, a cabeça para baixo e os pés para cima. Alguém chuta que cirurgia que tem que fazer nessa posição? Se errar, não tem problema. Fala aí, gente. Cirurgia nos membros inferiores, cirurgia vascular? Vascular? Nos membros inferiores. Tá. Não necessariamente, ainda não é bem para isso. Mas não que não possa, pode, tá? Se precisar. Alguma cirurgia no abdômen? Isso. Principalmente para cirurgia no abdômen, tá? Esse posicionamento para o paciente não é nada bom, tá? Porque os órgãos ali do abdômen, eles comprimem a base do pulmão, né? Justamente por essa posição. Sem falar que eleva a pressão intracraniana do paciente. Então, é uma posição totalmente desfavorável para o paciente, mas necessária para operar alguns órgãos. Por exemplo, vai fazer uma colicistectomia, tá? Vai retirar a vesícula que fica embaixo do fígado. É muito difícil acessar embaixo do fígado, tá? Justamente porque ela fica bem escondidinha. Então, quando faz esse posicionamento, opa, o fígado dá uma subida e é mais fácil acessar a vesícula, tá? Então, é utilizado nessa cirurgia. Outra possibilidade é quando vai operar a parte mais de baixo do ventre, né? Porque os órgãos ficam comprimindo aquela parte, então quando faz isso, o intestino sobe, o estômago dá uma subida e fica mais livre para acessar o útero, acessar um ovário, né? Então, na bexiga também, por exemplo, então fica mais fácil ter acesso aos órgãos, tá? Então aí sim coloca um Trendelenburg. Por que esse posicionamento fica o tempo todo durante 4 horas? Não, tá? Depende, na verdade, mas geralmente o médico começa operando com o paciente em dorsal normal. A hora que ele realmente precisa abordar o órgão, ele fala, faz um trem. Ele só fala isso, ele não fala assim, coloca em Trendelenburg, não, ele fala, dá um trem. Aí você fala, meu Deus, que trem que é, né? Então é com a cabeça para baixo o trem. Aí você faz isso dele, opera, dele te avisa quando poder voltar. Aí pode colocar o paciente normal novamente, né, reto. Aí a gente coloca. Então, não é o tempo todo. E também, claro que essa foto, ela tá bem exagerada no trem, né? Então, nunca vi nenhum paciente ficar em trem tão, como que eu posso falar, exagerado dessa forma. Geralmente é um trem mais leve, tá bom? Mas acontece. E mesmo assim, temos que tomar mais cuidado com o pulmão e respiração do paciente, né? Ele pode relatar uma falta de ar. Para o paciente ter náusea é muito mais fácil, né? Porque você tá quase forçando o que tiver no estômago a sair. E aumenta a pressão intracraniana também, tá? Então, verificar sempre o nível de consciência desse paciente. E, claro, que esse posicionamento requer os mesmos coxins e cuidados do que do dorsal, né? Justamente porque as partes que estão em contato com a mesa são as mesmas. Existe também a Trendelenburg reversa, ou então a gente chama de proclive, que é o contrário. A cabeça já fica mais para cima e os pés, né, mais para baixo. Alguém tem alguma ideia de alguma cirurgia que é feita nessa posição? Aqui também está bem exagerado, tá? Não precisa ser um proclive tão dessa forma. Alguém quer falar? Professora, como que é o nome mesmo? Em posição?
Trendelenburg reversa ou proclive? Vou ajudar vocês nessa daqui. Para falar a verdade, também nunca vi nenhuma exagerada dessa forma, e sim leve. Leve quando? Principalmente quando vai fazer cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Porque daí é a parte que tem que estar mais exposta, o restante do corpo não precisa estar tão visível, então a pessoa pode pedir esse posicionamento, ok? Então, é isso. Mas, assim, não é muito comum essa posição, né? Só para avisar vocês, justamente porque existem outras posições que eu vou mostrar, que daí vai ajudar bastante quando for fazer uma cirurgia na cabeça, né? Uma cirurgia no pulmão, enfim. Outra variação da posição dorsal é na mesa ortopédica. Então, alguém fala aí para que serve esse posicionamento? Bem simples, o nome já diz. Fratura de fêmur, quando vai operar o fêmur? Isso, é para fratura de fêmur, tá? Especificamente. Fratura no braço não usa esse, se for fratura no pé também não. É para o fêmur, tá? Porque essa mesa, ela faz uma tração na perna esquerda, né, do caso do paciente, faz uma tração para conseguir operar e colocar o osso no lugar, colocar um fixador, colocar uma placa, um parafuso, tá? Justamente porque o fêmur, ele é muito grande, né? Então, quando é um osso menor, eles conseguem fazer isso na mão, né? Mas o fêmur não. Então, daí precisa do auxílio dessa mesa ortopédica. Essa mesa ortopédica é o ó, tá? Quando vai usar ela, a gente já sabe do tamanho da bomba que vem, mas ela é necessária, né? Mas por que eu falo que ela é o ó? Porque olha, coitado do paciente, o jeito que ele fica, tá? Cada membro fica de um jeito, tá? Então, a cabeça sempre, ó, que tem um coxim na cabeça da paciente, ok? Ela fica apoiada até mais ou menos a região do glúteo, depois ela já perde o apoio, né? Porque essa perna fica totalmente suspensa. Essa botinha já vem nessa mesa ortopédica, então a gente encaixa a bota no paciente, fixa bem no pé para não escapar. Um braço fica na braçadeira embaixo e esse outro braço em cima, e a outra perna fica aqui na perneira, né? Então, assim, nada confortável, muitos riscos para esse paciente, né? Quando uma perna tá para cima, a pressão aumenta, tá? Aqui do corpo, então a gente vai verificar a pressão, vai ver que tá mais aumentada mesmo. Essa perna aqui tem muito risco de lesão. Tá vendo que tem um redondinho que fica bem no meio da perna do paciente? Então a gente sempre coloca muito algodão ortopédico ao redor ali para não machucar a parte genital do paciente, principalmente se for homem, né? Porque se for homem, gente, a bolsa escrotal fica ali em contato, é horrível. Então tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Né? Enfim, então assim, cuidar do braço do paciente, dessa perna aqui também, ela tem que ser bem fixada, porque já aconteceu de perna cair ali de cima, então daí faz 2 fraturas de fêmur em vez de uma. Então, assim, todo cuidado com essa mesa ainda é pouco, tá? E uma cirurgia dessa não vai durar menos que 2 horas. Então, é uma cirurgia mais complexa, né? Tem um corte bem grande aqui na região do quadril, então não é nada simples, tá? E se Professora, Oi. por que o braço não pode ficar estendido, ele tem que ficar para cima? Ó, esse braço aqui, ele até pode ficar aberto os dois, tá? Mas como vai operar esse lado, ele precisa dessa área toda livre. Então, se eu ponho o bracinho aqui do lado, vai encostar na perna bem onde que vai ser operado. Entende? Então, não pode de jeito nenhum. Então, como vai operar o lado esquerdo, a gente deixa o lado esquerdo todo livre. Inclusive, se colocar uma braçadeira aqui, pode atrapalhar o médico na hora de operar também. Então, por isso a gente prefere colocar tudo pro outro lado, tá? Bom, e assim, se o paciente evacuar, anestesiou, posicionou, o paciente evacuar, a cirurgia é cancelada, tá? Por causa que o local da operação fica muito perto, né, da região anal, o paciente evacuou, então a gente considera que tá tudo contaminadíssimo e daí a cirurgia é cancelada. E acontece, e não é uma vez, nem 2, nem 3. Eu já vi várias cirurgias cancelarem por conta disso. Então, é um paciente que vale a pena fazer uma lavagem intestinal antes da cirurgia, tá? Próximo posicionamento. Posicionamento de Fowler ou sentado. A gente conhece bem esse posicionamento, né? Porque no setor ele é bem comum, principalmente, né, todo paciente ali que está com dificuldade respiratória ou não também, ele é orientado a ficar nesse posicionamento, né, de 30 graus, 45 até 60 graus. Qual que é o tipo de cirurgia que é feito nessa posição? Bem fácil. Da cabeça, né? Cirurgia da cabeça, tem mais.
parte do pescoço? Pode até ser, mas não necessariamente. O que tá bem exposto aqui do paciente, que se fosse operar, falar, nossa, ficou bom aqui, hein? Tô vendo direitinho. Cirurgia do tórax? Cirurgia torácica, pode ser também. E uma coisa, mais uma. Vamos ver se alguém acerta, senão eu falo. Nunca ninguém quebrou o ombro? Será que não precisa fazer cirurgia no ombro? Tá vendo que o ombro fica muito exposto aqui? Fica ótimo. Então, para cirurgia de ombro, tá? Ou até nesse braço, é feito nessa posição também. A principal é neuro. O neuro tem que ser feito assim. Algumas neuros o paciente fica de barriga para baixo, né? Mas só se for muito assim na região hospital mesmo. Mas a principal posição é essa, tá? E também é um problema, porque daí a gente tem que colocar todos os equipamentos para baixo. Então, geralmente, a gente vira a mesa operatória para deixar a cabeça totalmente livre pro cirurgião, porque lembra que eu falei que a cabeça sempre fica pro anestesista. Então, fica do lado do carrinho de anestesia, fica muito próximo. Então, fica difícil o cirurgião operar ali. Então, geralmente, a gente vira a mesa, deixa toda essa parte pro cirurgião e tudo para baixo daí acaba sendo do anestesista e da equipe. Tá? Então, cirurgia de cabeça é feito desse jeito, só que daí, claro, que não vai ter essa cabeceira aqui. Existe o Mansfield, que ele é posicionado, que ele segura a cabeça do paciente, já vou mostrar uma foto, que para ter acesso à cabeça, né? Porque aqui não tá dando acesso à cabeça inteira do paciente, só na parte frontal e aqui lateral, né? Mas atrás também fica livre, eu já mostro. Cirurgia, sabe quando o paciente sua demais? Que daí a pessoa faz uma cirurgia para parar de suar na axila, então também é feito nesse posicionamento. Cirurgia de mama também é feita assim, vai colocar uma prótese, e cirurgias no ombro, tá? Então é um posicionamento que é bem comum da gente ver no centro cirúrgico. Tá, aqui, as complicações envolvem todas as que a gente já falou de posicionamento dorsal, né? Cabeça, região lombar, joelhos e o calcâneo. E aqui tem um agravante na parte sacral do paciente. Que como o paciente fica sentado, a maior pressão no corpo do paciente vai ser em região sacral, tá? Ah, então eu vou colocar um monte de lençol aqui embaixo. Não, o lençol não vai adiantar, né? Porque o lençol vai fazer mais pressão ainda. Ou você vai utilizar um colchão inteiro, né, de viscoelástico que libere isso, ou então não dá para colocar um coxinho no glúteo, entendeu? Infelizmente. A não ser que você tenha um coxinho muito fininho de viscoelástico para colocar. Senão, não, tá? Senão você aumenta a pressão em vez de diminuir. Aqui está uma foto do Mansfield, não lembro direito quem fez, né? Mas é um posicionador de ferro que vai lá na cabeça do paciente. É feito 2 furos, tá, na cabeça do paciente para conseguir fixar, porque a nossa cabeça é muito pesada. Então, não pode ser assim, uma coisa levezinha, não dá, né? Então, ele é com 2, como se fosse, como que eu posso falar? Parafusos mesmo, 2 parafusos de metais estéreis, obviamente, que daí perfura um pouquinho aqui a pele do paciente até chegar no crânio e coloca esse aparador. Aí sim, toda a região da cabeça fica exposta. Onde que a gente tem que proteger com o coxinho? Aqui tem as escápulas do paciente também que pode entrar em contato, tá? Então pode colocar um coxinho fino, de preferência o colchão, né, viscoelástico. Região aqui sacral, só se for muito fininho e for apropriado, pode pôr. Proteger a pele do cinto também é bastante importante. Às vezes a gente põe o cinto para manter a segurança, mas está tudo machucando a pele do paciente, não adianta, então protege. Travesseiro embaixo do joelho, com certeza, e a região de calcânio também deve ser protegida, tá? Deixa eu procurar aqui no Google, porque eu acho que não ficou muito claro essa questão do Mansfield. Nós quero ver como é que escreve isso agora. Ó, se escrever errado, vocês não ligam não, tá? Posicionador. Bem que esse Google já ajuda a gente, né? Ó, esse posicionador aqui, gente. Parece tenebroso. A gente tira a cabeceira daqui, aí ficam 2 buracos onde coloca a cabeceira, né? E a gente encaixa o Mansfield, ele vem aqui por trás e segura a cabeça do paciente, tá? Então, ele é desse jeito.
eu mostrar na cabeça como que fica. Pode tanto ser colocado aqui por trás quanto pela frente, tá? E daí prende só na cabecinha do paciente, o paciente fica com a cabeça inteira livre. Então, assim, toda cirurgia neuro precisa desse tipo de posicionador. A não ser que seja, vai fazer só para retirar a pressão intracraniana, colocar um catéter, aí não precisa, tá? Mas se for para retirar tumor, precisa. Ó, então o paciente fica posicionado assim, ok? Fica, né, mais sentadinho. Esse que é o famoso Mansfield. Ele pode ficar assim também, tá? Em dorsal. Mas geralmente quando é dorsal não precisa do Mansfield, né? Mas dependendo do local, precisa. Ok? Deu para ver? Agora acho que melhorou um pouco, né? Vamos para o próximo. Posição litotômica. O paciente com as pernas para cima. Fala aí para mim, tipo de cirurgia que dá para ser feita nesse posicionamento. As que são em região pélvica? Exatamente. Região pélvica. Principalmente cirurgia ginecológica. Mas tem mais um tipo de cirurgia que dá para fazer assim. Fala aí para mim, gente, qual que é a outra? Quando fica nesse posicionamento, tem uma área ali que fica bem exposta. Qual área que é também? Que a gente não conseguiria acesso se fosse dorsal. Anal? Região anal. Região anal. Isso mesmo, tá? Então, esse posicionamento pode ser tanto para mulher quanto para homem, por isso que eu falei da região anal, porque senão pensa assim, é só mulher que fica em posição ginecológica ou litotômica. Não. Ou mulher ou homem, por quê? Pode dar acesso, né, ali para o útero, vagina, tudo mais, e a região anal também. E a parte genital do homem também. Por exemplo, cirurgia de próstata, o paciente não fica com a perna tão elevada, mas ele fica, né, posicionado nessa perneira, um pouquinho mais baixo, o paciente fica com a perna aberta e os cirurgiões entram ali no meio da perna para operar a próstata, né? Então também requer esse tipo de posicionamento, tá? Então tanto para o homem quanto para a mulher. Mesmo cuidado com cabeça, os braços, região lombar, se bem que quando levanta as pernas, quem tem problema na lombar geralmente consegue deixar mais alinhado, mas o cuidado principal aqui é com as pernas, tá? Essa perneira é maravilhosa, porque ela já vem acolchoada, ela é linda. Mas geralmente a gente encontra aquelas perneiras mesmo que é só lá com aço e pronto, né? Que não tem colchão nenhum. Então, o que a gente faz? Tem que colocar pelo menos lençol ou 2 travesseirinhos antes de colocar a perna do paciente. Sem falar que é hipergelada, né? Se for de metal. Então, tem que proteger. E nem sempre vem com esse fixador pronto. Então, o que a gente faz? A gente pega atadura de crepe mesmo, né? E passa em volta da perna, assim, da perneira, até ficar bem fixo. O que não pode acontecer aqui de jeito nenhum é a perna do paciente cair dessa perneira, tá? Senão vai dar uma lesão nervosa, nervosa mesmo, né? Porque é nos nervos, tá? Muito cuidado. E para essa perneira ficar bem fixa, eu tenho tanto que prender bem a perna do paciente, quanto aqui na mesa cirúrgica, apertar bem. Porque se aqui tiver frouxo, a hora que eu coloco a perna do paciente, isso cai, tá? Então, muito, muito, muito cuidado. Aqui os braços geralmente vão ficar, né, até 90 graus. Pode ser colocado ao longo do corpo também, mas, né, geralmente acaba atrapalhando e fica até em contato da mão aqui com esse metal. Então, colocou a perna do paciente nas perneiras. Para colocar, a gente sempre tem que ir em 2 pessoas. Eu não posso colocar a perna direita e depois colocar a perna esquerda. A gente tem que colocar as 2 pernas ao mesmo tempo, tá? Porque senão pode dar uma lesão no nervo do paciente da perna que ficou embaixo. Tá? Nem sempre é da perna que ficou em cima. Então, para colocar 2 pessoas, coloca cada uma perna. E para retirar a perna da perneira também 2 pessoas, porque precisa abaixar junto e abaixar devagar. Porque quando a perna está em cima, né, a circulação sangue, ele vai ficar mais aqui na parte do tórax. Então, a pressão sanguínea do paciente vai estar aumentada. E se eu abaixar a perna muito rápido, eu faço uma hipotensão no paciente severa. E o paciente sente essa hipotensão. Então, para voltar a circulação equilibrar, né, naturalmente, eu tenho que abaixar a perna devagarzinho para o corpo dela, né, e fazendo esse equilíbrio e para ela ir sentindo que está voltando, ok? Então, só para não causar essa complicação e também nenhum estiramento muscular ou algum problema no nervo. Coloca as 2 juntas e tira as 2 juntas bem devagar, ok? Então, esse é o principal cuidado.
Aqui nós temos um agravante, algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa perneira aqui, ela é de metal. E lembra que o bisturi elétrico, né, ele vai sair, a eletricidade, quando utilizar, vai sair pelo metal. Então, não pode ficar encostando essa parte de metal na pele do paciente. Essa paciente é magrinha, uma belezinha. Tem paciente que é mais obeso, que a gordura vai encostar na perna, na perneira aqui, que é de metal. Então, o que eu devo fazer? Proteger a pele do paciente, tá? Ou eu posso envolver essa parte de metal com algum tecido, mas geralmente a gente coloca um lençol entre um e outro, que daí vai proteger. Tá encostando? Tá, mas não tá tendo contato direto, aí não tem problema. Então, sempre depois do posicionamento, a gente dá uma voltinha na mesa cirúrgica e vai verificando se alguma parte do paciente está encostando no metal. Se tiver, a gente isola, tá? Só isso que precisa fazer. Aqui está um desenho, né? Nem todo mundo quis desenhar ginecológico, eu só achei isso daqui mesmo, tá? Mas tá bonitinho. Então, é uma mulher. Então, o que acontece nessa posição? Aumenta a pressão intracraniana também, né? Por causa da elevação das pernas. Aumenta a pressão abdominal. Vai causar uma hipotensão a hora que abaixar a perna, tá? A hora que a gente eleva, faz uma hiper. E pode dar lesão neuromuscular, como eu já comentei com vocês, tá? Por isso tem que colocar os coxins certinho. Ok? Vamos pro próximo. Essa daqui é a posição ventral. Não sei por que tá escrito dorsal, tá errado. É ventral porque é o ventre que fica em contato com a mesa operatória. Qual tipo de cirurgia que dá para ser feito nessa posição? Da coluna? Cirurgia da coluna? Sim. O que mais? Renal. Renal, sem dúvida. Mais? Tem mais coisas postas aí. Da escápula. Pode ser também. Coluna. Sim. O que tem para baixo da coluna? Sacral. Região sacral. E para baixo? Reto. Né, os glúteos. E o que mais tem para baixo dos glúteos? Fala aí, gente. Das pernas, tá bom? Aí, o que vai fazer na perna? Varizes, por exemplo. Cirurgia de varizes. Primeiro faz com o paciente em dorsal e depois tem que virar ventral para fazer as varizes da parte de trás. Aí, o paciente vai pôr uma prótese no glúteo, tem que ser nesse posicionamento. Cirurgia na coluna, esse posicionamento. Existe a cirurgia da coluna que faz pela frente também, tá? Mas, claro que o mais comum é por trás. Vai operar a cabeça, pode ser nessa posição? Pode, se conseguir, né, atingir onde quiser, pode ser também, tá? E cirurgia renal também, apesar que tem outro posicionamento para o renal, mas pode ser dessa. E cirurgia anal também, tem alguma fístula, paciente está com hemorroida, vai só retirar um cisto, também é tudo nessa posição. Então, está certo. Então, assim, esse posicionamento pro pulmão do paciente não é legal, né? Porque o tórax, quando a gente respira, eu sei que na frente e atrás se expande, né? Mas a gente tem mais controle na frente. E se fica pressionando, é mais difícil do paciente respirar. Paciente entubado, olha só, né? Ele tem que ficar com o rosto virado para baixo. Porque, que nem tá no desenho aqui, se a cabeça fica virada lateral... Professora, não tá aparecendo. O que vocês estão vendo? Você. Só eu. Uhum. Vamos lá. Eu tô vendo sim. Tá? Pra mim não tá Eu aparecendo. também. Eu tô vendo, normal. Aqui tá Júlia, normal. às vezes você fixou a imagem dela. Tem que apertar no fixar na tela ali para tirar. Ah, Deu certo, gente? agora deu, obrigada. Então tá bom, nada. Fica vendo só eu, coitada. Então, como eu tava falando, a cabeça do paciente, o certo é ficar retinha para baixo. Existe esse coxim, tá? Que ele tem um buraco no meio, apesar que não dá para ver. Que o rosto do paciente fica todo livre dentro do coxim, ok? Só que a maioria dos hospitais não tem esse coxim, então a gente vira a cabeça do lado. Só que, claro que depois o paciente vai ter uma dor ali no pescoço se não tiver nada mais grave, né, em nervo e músculo. Então, o correto não é esse, tá? Mas é uma alternativa também.
Quais são os principais problemas aqui? Lesão de olhos e ouvidos, porque se fica de lado, pode dar lesão no ouvido, se deixar a orelha dobrada, né? No olho também, às vezes, pega um pouco do travesseiro, coxinha aqui, então a pessoa pode até perder a visão. E quando o coxinho tá no rosto também, tem que tomar cuidado para o coxinho não ficar bem em cima do olho do paciente. Tem que ficar bem na testa, em volta do queixo, e não pegar nariz nem nada disso. Pode fazer lesão cervical, justamente, né, por ficar com o pescoço virado. Cirurgia na coluna não é uma cirurgia rápida, então é algo que vai durar aí 3, 4 horas, com o pescocinho virado. Tá? Ele pode ter uma pressão no plexo braquial, tá? Que é um nervo que pega todos os nervos do braço, né? E dependendo o jeito que pega esse nervo, o paciente pode até ter uma dificuldade respiratória, né? Então, a gente chama de síndrome do estreito torácico, tem que tomar cuidado. Lesão do plexo braquial, né, de todos os nervos do braço, faz uma compressão abdominal, né, muito maior, justamente porque o abdômen está ali em contato com a mesa. Isso também vai dificultar a respiração, né, porque os órgãos vão comprimir um pouco mais o pulmão. Principalmente para homem, essa lesão, né, compressão na parte genital, né, da bolsa escrotal mesmo e do pênis, então tem que proteger. A gente coloca um coxinho redondinho, um buraco no meio e coloca, né, ao redor. E a distensão aqui também, compressão dos tornozelos. Então, se possível, né, colocar bastante coxinha aqui embaixo da perna para a perna ficar bem confortável, mais anatômica possível. Então, esse posicionamento tem, né, várias complicações. Aqui tem outro desenho, né, bem legal aqui, a lesão dos olhos e ouvidos, né, paciente na lateral. E o que a gente precisa pôr de coxinha? No rosto é óbvio, né, ou um travesseiro ou aquele posicionador mesmo. Os dois braços, como que fica no posicionamento ventral? Eles geralmente ficam para cima, porque é muito mais confortável você deitar com o braço para cima do que deixar o braço ao longo do corpo, né? Então, geralmente para cima, a gente arruma as braçadeiras e coloca os braços dele. Na região genital, coloca um coxinho e em toda a região aqui da perna, tá? Aqui tá parecendo mais em região de calcâneo, mas o certo é a gente colocar um travesseiro mesmo, né, para pegar toda a parte da perna e tomar cuidado com o dedão, para o dedão não ficar encostado na mesa, né? Senão a gente coloca o travesseiro ali na perna, embaixo do joelho, né, do tornozelo, e o dedão fica lá em contato com a mesa cirúrgica. A hora que terminar a cirurgia vai estar necrosado o dedo, tá? Então toma cuidado com isso. Tem que proteger o pezinho também. Bom, uma variação desse posicionamento ventral é o canivete. Aqui também tá bem exagerado o canivete, mas eu já vi acontecer, né? Principalmente ali na região anal ou quando vai operar rim, né? Porque daí eles, nesse posicionamento, têm um acesso muito melhor. E aqui, né, pensa a parte do pulmão do paciente, além dele já estar em decúbito ventral, ainda os órgãos abdominais comprimem o pulmão, aumenta a pressão intracraniana, tá? E aqui também, né, a circulação, o retorno venoso da perna fica prejudicado. Então, é uma posição, assim, nada excelente para o paciente. E os cuidados, né, são os mesmos do que com a cirurgia ventral, tá? Colocar coxinha nos mesmos lugares. Mas é bem raro utilizar esse posicionamento, né? Mas pode acontecer. Acredito que seja o último posicionamento, que é o posicionamento lateral, que foi o que a gente viu no vídeo. Apesar do ventral ele ser bem ruim para o paciente, o lateral ele é mais difícil de posicionar pelo tanto de coxinha que a gente tem que colocar nele. Qual que é a cirurgia que faz em decúbito lateral? Gelou. Renal. Principalmente, que é muito bom para fazer cirurgia renal. O que mais? Que órgão fica fácil acesso? Pulmão também, né? Pulmão também. Super comum, tá? Algumas cirurgias de coração também podem acontecer aqui, né? Daí deixa o lado esquerdo para cima. Mas principalmente é isso, é pulmão e rim, ok? Então são os principais tipos de cirurgia. Ai, olha que desenho lindo, maravilhoso. Então aqui nós temos algumas complicações. Aqui da mesma forma, né, do anterior, como o paciente fica em decúbito lateral com a cabecinha de lado, tem que tomar cuidado com ouvido e olhos, porque pode acontecer essa lesão. Lesão cervical também, porque se você não colocar um travesseiro, a paciente fica com a cabeça caída, né, dessa forma, então tem que deixar bem retinho isso daqui. A ventilação do pulmão, que fica em contato com a mesa, fica mais prejudicado, né, totalmente prejudicado, porque
Você tem a mesa comprimindo e você tem outra parte do corpo em cima também, né? Então, pode até fazer uma atelectasia, né? Ter um comprometimento desse pulmão. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa cirurgia, claro, né? Todas tem que ser o mais rápido possível, geralmente, justamente para o paciente não sofrer, né? Todas essas consequências. O pulmão aqui de cima, ele já fica, né, muito mais livre, muito mais fácil para ele respirar, porém é o lado que vai ser operado. Se for pulmão, tá? Se for rim, esquece que eu vou falar. Mas se for operar esse pulmão direito, o que que acontece? Ele não é ventilado. Existe uma forma de entubar o paciente só o pulmão esquerdo. Então, ele fica respirando só pelo pulmão esquerdo, enquanto opera-se o pulmão direito. E não recebe nada mesmo de ar, oxigênio, nada disso. Tá? Então, ao mesmo tempo que seria o pulmão que ia melhor respirar, não vai ser porque vai ficar sem essa oxigenação. Aqui, os joelhos, quando um fica em cima do outro, também pode fazer uma lesão, né, de nervo fibular ou qualquer outro nervo, e pode dar necrose de fêmur, justamente pelo quadril ficar bem apoiado na mesa, né, principalmente pessoas, né, que têm quadril igual o meu, por exemplo. Então, essas são as complicações que podem ocorrer nesse posicionamento. Como melhorar isso? Sempre colocar a coxinha na cabeça para manter o alinhamento correto. Os dois membros superiores, né, devem estar bem posicionados na braçadeira, bem confortável. Sempre colocar um travesseiro entre as pernas, né? Claro que aqui tá um pouquinho mais exagerado, mas uma perna acaba ficando um pouquinho em cima da outra. Então, geralmente, a de baixo fica mais reta e a de cima fica mais flexionada, porém com travesseiro em cima. Eu gosto de colocar o travesseiro tanto no joelho até a parte que pega a região do calcâneo ali, o maléolo, tá? Então, eu coloco o travesseiro de comprido já para evitar a lesão nessas duas partes. E precisa fazer um coxinho enorme, tem que ser com cobertor mesmo, um edredom, porque coloca um coxinho na frente do paciente e um coxinho atrás. Para quê? Para que ele não caia nem para frente e nem para trás na hora que ele estiver na lateral. Igual esse desenho aqui. Tá? Então, esse colchão, esse lençol amarelo aqui é um coxinho que está mantendo o paciente naquele lugar e atrás a mesma coisa. Tá? Então, depois que você colocou todos os coxinhos, aí a gente passa a fita ou a cinta. A gente pode usar tanto o esparadrapo, né, porque ele é bem largão, então a gente passa de um lado para o outro da mesa operatória, ou a cinta se a mesa tiver, mas geralmente não tem essas cintas, tá? E daí o paciente, ele fica bem fixo. E tem que garantir isso antes de fazer a degermação, colocar campo estéreo, porque depois não dá mais para mexer. Então, se o paciente cair para frente na hora da cirurgia, vai ter que continuar daquele jeito, tá? Ou tirar tudo, arrumar e depois voltar, mas com o paciente aberto, né, fica impossível, certo? Então, é um posicionamento, assim, bem comum de acontecer, né? Então, ele é bem legal, eu gosto dele, só que tem que tomar esses cuidados, né, com o paciente, certo? E aqui são alguns coxinhos, tá? A gente tem desse material e tem o viscoelástico. Então, aqui ele parece uma espuma e tem de todas as posições, todos os locais, de vários tamanhos diferentes, né? Então, esse que tá aparecendo aqui na direita é da cabeça, né? Então, dá pra ver que fica o olho, né? O nariz e a boca ficam livres e o restante protege a cabeça do paciente. Aqui, por exemplo, já é mais para a região de calcâneo, né? Então, ele é menorzinho, apesar que não está proporcional. Mas, geralmente, ele vem menorzinho para colocar em calcâneo, certo? E tem vários outros tamanhos, né? Tem inteiro, às vezes tem mesa cirúrgica que tem esse colchão inteiro, então também é bom. Mas o certo é que ele deveria ser descartável, né? Justamente por ele absorver qualquer sangue ou líquido que caia nele, né? Então, deveria ser um para cada paciente, mas não é. Mas, mesmo assim, eu prefiro que use do que não. E tem esses aqui, que são os melhores, tá? Esses daqui são os pudins, que a gente chama, porque lembra mesmo. Geralmente para a parte da cabeça, tá? E também para colocar em calcânio. Esse aqui de baixo também é para calcânio, esse para cabeça. Tem uns protetores, né, específicos para calcânio, que você coloca como se fosse uma cola mesmo, para proteger. Então, tem vários protetores, né, de pele, principalmente para o posicionamento. Aqui são os rolos maiores, né, que daí vai utilizar embaixo do tornozelo, pode colocar em região lombar, embaixo do joelho, né, porque eles já são um pouquinho maiores. E aqui nesse último desenho, ele já vem completo. A rodilha para a cabeça, o colchão inteiro e 2 para o calcânio. Então, esse seria o ideal. Mas quem não tem cão, caça com gato, e a gente sempre improvisa, né, e acaba dando um jeitinho.
Para finalizar, só quero mostrar para vocês uma escala que foi desenvolvida por uma enfermeira, que se chama Camila, que é uma escala para avaliar o risco que o paciente tem de fazer lesão por posicionamento cirúrgico, tá? Então, ela desenvolveu isso, se eu não me engano, no doutorado dela. E existe uma escalinha. E logo terá um aplicativo de celular, né? Que daí é mais fácil, a enfermeira acessa o aplicativo, coloca a pontuação, né? E pronto. Então, o que ela analisa nessa escala e cada paciente vai recebendo um ponto. Então, assim, na verdade, essa escala ela varia de 1 a 5 pontos, tá? De acordo com a posição, tempo de cirurgia, se o paciente é obeso ou não e outras coisas. E ela varia de 7 pontos até 35 pontos. Quanto mais pontos o paciente fazer, ele tem mais risco de ter uma lesão por conta do posicionamento. E quanto mais próximo ali do número 7, ele tem menos risco de fazer uma lesão. Então, o que avalia? Primeiro é o tipo de posição, né? Então, olha só a posição que mais ganha pontos, que é ruim, que é a litotômica, justamente porque as pernas, né, ficam elevadas. Depois a prona, que é a ventral, Trendelenburg, a lateral, a gente acha que ela é tão ruim, né, mas ela recebe 2, e depois a supina, que é a dorsal normal. O tempo de cirurgia, se vai de 6 horas, de 4 a 6, de 2 a 4, 2 horas ou menos de 1 hora. O tipo de anestesia, se for geral, mais uma regional, né? Por exemplo, cirurgia geral com uma peridural que é nas costas. Recebe pontuação máxima. Depois vem a geral, regional, sedação e a local é a mais tranquila. A superfície de suporte, então aqui analisa o tipo de colchão e se tem os coxins adequados. Depois a posição dos membros, principalmente de joelho e braços, né, para que não tenha uma abertura maior do que 90 graus. Se o paciente tem alguma comorbidade associada, como uma úlcera de pressão anterior, se ele é obeso, tem diabetes, está desnutrido, e doença vascular, né, que são os fatores de risco para desenvolver lesão, e a idade do paciente, né? Quanto mais velho esse paciente, mais o risco ele tem de desenvolver esse tipo de lesão. Então, acho que, se eu não me engano, deram 7. São 7 itens avaliados e, no final, o paciente tem esse score, nessa pontuação, e a gente analisa. E, claro, quanto maior o score desse paciente, mais cuidado a gente tem que ter. O que também não significa que o paciente que teve pontuação 7, né, que é o mínimo, que está ok, não precisa de cuidado, muito pelo contrário, né? Todos precisam, mas é importante a gente saber para a gente ter um cuidado maior, né, com algum tipo de paciente, com uma certa idade, com comorbidade, que vai ficar num posicionamento um pouquinho mais crítico. Aqui estão as referências. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar algo? Antes de eu fazer a chamada. Eu tenho, professora. Pode falar. Eu queria saber quais as cirurgias, não tem nada a ver com posicionamento, mas eu queria saber quais as cirurgias que precisam de intubação. Certo. Bom, cirurgia que precisa ser entubado é cirurgia que utiliza anestesia geral. Toda anestesia geral, o paciente é entubado. Quando que vai precisar disso? Quando outro tipo de anestesia não funciona. Então, como eu falei, tem cirurgia nas costas que anestesia só as pernas e uma parte do abdômen. Então, isso vai funcionar para cirurgia de perna e de abdômen. Eu vou operar o ombro. Tem uma anestesia só para o ombro? Até tem. Tem mais ou menos, né? Pode ser a plexo braquial, que anestesia só o nervo aqui. Pode ser, mas geralmente faz geral. Então, o que é do umbigo para cima, geralmente é com geral. Dependendo, se for algo muito simples, pode ser só uma sedação, né? Que o paciente só dorme, não precisa ser entubado. Né, mas cirurgia com anestesia geral entubado. Cirurgia do coração, do pulmão, da cabeça e pescoço, neuro, rim, depende, nem sempre. Cirurgia de mama, cirurgia da coluna, tá? Então, essas são as anestesias gerais. Agora, se é cirurgia de fêmur, varizes, retirada de útero, uma cirurgia em região ginecológica, tudo dá para ser feito com a RAC. Né? Então, o que vai depender é mesmo o local da cirurgia. E, claro, criança não faz RAC, tá? Então, quando é criança, é sempre geral sedação. Então, daqui umas 2 aulas, acho que já é anestesia. Deixa eu até ver. Que daí eu já consigo falar para vocês. Que daí vocês conseguem entender melhor, né? O que é geral, o que é RAC. Senão, só falando assim, fica mais difícil.
Professora, Oi? a Vitória tem uma pergunta, só que ela não conseguiu fazer. Tá. Ela queria saber se na posição ortopédica, como inverteria. Inverteria o quê? Entendi. Eu acho que é a questão da outra perna. Não entendi muito bem a pergunta. Nossa, nem eu. Ela falou aqui no site, professora, na Deixa eu outra ver. posição, como inverte o lado da operação? Vitória, professora, na outra posição, como inverte o lado da operação? Não deu para entender. Vitória, escreve, tipo, um pouquinho mais detalhado pra gente, fazendo um favor. Qual outra Na posição? posição ortopédica. Mas se for operar outra perna, Eu acho que sim. é que a mesa ortopédica, ela, na verdade, vem com as duas perneiras para fazer tração. Ali na foto apareceu só do lado esquerdo, mas ela vem com as duas e ela desmonta, entendeu? Então, se eu for operar a perna direita, eu coloco a tração na perna direita, senão na esquerda, tem como. Ela não vem de um lado só, ela vem com os dois. Gente, eu tô olhando aqui, ó, a próxima aula já é sobre anestesia. Então, amanhã a gente já vai falar sobre isso. A estratégia da aula de amanhã, eu vou mandar para vocês, é um formulário, um estudo dirigido. Então, vocês vão acompanhando a aula e vão fazendo esse estudo dirigido junto comigo. Não precisa imprimir, né? Mas vocês acessam esse formulário hoje, já deixa ali no caderno as perguntinhas e conforme eu for dando aula, vocês vão respondendo e daí no final eu vou perguntar para vocês, tá? Vou escolher alguns nomes para vocês me responderem. Esse estudo dirigido, eu sempre gosto muito de utilizar ele sempre dá muito certo. Porque como é anestésico, né, é droga anestésica. Então, assim, qual que é o mecanismo de ação da droga tal? Todo mundo fica bem perdido, né, não consegue entender, tem um monte de nome difícil. Então, para facilitar isso, né, eu coloquei lá no estudo dirigido, é um quadro, uma tabelinha, que vocês só vão preenchendo assim, mecanismo de ação e o nome das drogas, mecanismo de ação e nome das drogas. Né, eu acho que facilita bastante, depois para a prova também, né, eu sempre ponho esse quadro na prova, aí fica mais fácil de estudar e de compreender. Ok? Mais alguma pergunta, gente? É isso? Bom, só para checar com vocês, quando terminou a aula de terça-feira passada, eu enviei 2 links sobre um vídeo que fala do transoperatório. Eu quero saber se vocês assistiram ou não. É para ser sincero. É um vídeo um pouquinho mais antigo, né? Ele até dá algumas informações um pouco erradas de tricotomia. Não errada, é porque está desatualizado, né? Como o vídeo é antigo, não está tudo certo. Mas dá para entender muito bem, assim, a hora que entra no centro cirúrgico, o que que faz, como que arruma a sala, como que recebe o paciente, como que faz a circulação da sala, desgermação, ele mostra tudo. Então, quem não assistiu, eu recomendo muito, muito, muito que vocês assistam, né? Principalmente por a gente não estar conseguindo ter esse contato próximo, é importante que vocês vejam, porque lá a gente fala passo a passo. É um vídeo de uma enfermeira que está recebendo uma funcionária nova, então ela treina essa funcionária nova para circular a sala, e é perfeito, porque dá para ver tudo, né? Então é muito bom. Ó, a maioria não viu. Eu mandei para Fernanda os links, né? Então quem não viu, pede para ela de volta para reenviar, para vocês assistirem. Eu acho que cada um deve durar uns 15 minutos, justamente porque ele é bem detalhado, mas é muito bom. Muito, muito mesmo. Tentei achar outros mais rapidinhos, mas não deu certo, né? Porque aquele lá é o melhor. Ok? Vou fazer chamada, né? Conforme eu vou dizendo o nome de vocês, aí vocês podem sair. E vou parar de gravar também. Ó, a Fernanda falou que tá no grupo da sala, gente. E eu mandei no e-mail também, tá? Então, quem tiver algum problema,